Saudações investidores, bem-vindos ao Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Hoje volto aqui com o objetivo de fazer uma análise técnica e de sentimento do Bitcoin, mostrando para vocês aí a situação do preço, as principais probabilidades e o que esperar aí do dia de hoje, tá? Então, investidores, antes de começar e falar um pouco desse topo duplo que a gente formou aqui no curto prazo, em bons pontos de compra que eu estou enxergando aí, eu gostaria que você deixasse o like, é muito importante para o crescimento do canal, deixasse também todas as dúvidas e sugestões nos comentários. Então, vamos lá começar essa análise no 4 horas. Investidores, no 4 horas eu realmente enxergo o Bitcoin num padrão muito interessante, tá? A gente rompeu esse triângulo ascendente aqui sem dúvidas, mesmo que não tenha tido muito volume, isso só me mostra uma demonstração de força do Bitcoin. E um detalhe é que a gente precisa continuar demonstrando essa força, porque a gente está nesse padrão aqui que não é muito bonito de se ver, né? Esse padrão é uma famosa Bearish Rising Wedge. E a gente pode sim ver o Bitcoin acabando rompendo esse padrão para baixo. Então, eu de maneira alguma quero ver o Bitcoin perdendo esse ponto de controle em 6.600 dólares, tá? Se perder os 6.600 dólares, a gente ainda tem alguns suportes abaixo aqui na região dos 6.200 e também nos 5.500, mas eu realmente acho que para a gente continuar nessa tendência de alta que a gente está vendo aqui, a gente precisa manter essa região de 6.600. Se perder essa região, a gente pode ter um FUD muito grande no mercado para as instituições tentarem levar o mercado mais abaixo possível antes de a gente ter mais uma pernada de alta, tá bom? Mas nesse momento eu vejo como mais provável a gente encontrar suporte aqui nessas regiões e testar pelo menos essa região entre os 7.800 e os 8.300, tá? Ainda não mudei minha posição sobre a maior probabilidade que é a gente sim continuar essa altinha aqui. E quando a gente chegar nessa zona, que vocês sabem que é uma zona muito importante, aí nós vamos tomar uma decisão. Se o Bitcoin vai realmente reverter para o longo prazo ou se ele vai precisar ter uma correção forte aqui para aí tentar reverter, tá bom? Vai ser realmente um ponto muito importante, um ponto que eu tô de olho, beleza? Então, no 4 horas, para mim a situação está muito boa. Vocês podem ver que as médias aqui, olha só, elas estão bem no nosso ponto de controle. Então, para mim, mesmo que o preço comece a corrigir aqui, para mim é completamente natural, tá? Eu acho que dificilmente ele vai ter força para romper tudo isso aqui. Acho muito improvável, mas obviamente que pode acontecer, então façam o gerenciamento de risco de vocês, tá? Então, investidores, nesse momento aqui, o que eu estou de olho? Realmente ou se a gente vai estourar direto aqui, ou se a gente vai corrigir um pouquinho antes, tá? E nos tempos gráficos menores, a gente vai dar uma olhada até onde essa correção pode ir, beleza? Só quero mostrar para vocês que no 4 horas a tendência é de alta, tem muito suporte abaixo e quase nenhuma resistência acima, tá bom? A primeira só está em 7.800. Continuando aqui para 1 hora. 1 hora, investidores, vocês podem ver que o preço subiu tanto que a gente nem conseguiu bater na média 34 ainda. Ou seja, realmente uma subida assim mostra pra gente que o preço pode dar uma corrigida normal, tá? Porque quando a gente está subindo dessa maneira, a gente está fazendo divergências no RSI, olha só. A gente tem uma divergência tripla muito clara aqui. E a gente vai falar sobre essa armadilha de topo duplo que a gente teve, tá bom? E olha só que interessante. Nesse momento aqui, numa hora, a gente ainda pode colocar a nuvem de Shimoku para ver que a gente tem muito espaço para cair e isso ser uma correção normal de 1 hora, tá? Eu posso traçar um Fibonacci ou desse fundo aqui, que daria mais ou menos o 0,618 em 6.960, ou desse outro fundinho aqui próximo ao 6.800, do rompimento mesmo, que daria o 0,618 em 7.053, tá? Na minha opinião, eu acho que faz mais sentido a gente pegar tudo isso, porque eu não vejo uma correção significativa desse movimento. Então, para mim é natural que o preço venha aqui, quem sabe testar até essa região dos 6.900 e tal, voltar nessa linha de tendência. Ainda assim, eu vou continuar bullish no Bitcoin, eu ainda acredito que a situação dele é boa, tá? Eu não vejo ele corrigindo além dos 6.600, seria muito improvável isso acontecer, tá? Continuando, no 15 minutos, a gente pode ver que a gente ainda está tentando manter a nossa tendência de alta no 15 minutos, tá? Só que, vocês podem ver que a gente está muito esticado. Então, as nossas médias, que tipicamente elas tentam captar os pontos de Fibonacci, estão muito distantes desses pontos de Fibonacci. Então, olha só, a gente tem um suporte sim aqui agora nessa região
até os 7.260, que eu vou mostrar para vocês no curto prazo. E se perder ele, a gente deve rapidamente vir testar essa zona aqui entre os 760 e os 7.065, que tem um suportezinho, é a região entre 0,382 e 0,5. É uma região que eu acho importante, tá? Para o Bitcoin, quem sabe, ir lá testar a região das médias numa hora e depois voltar a subir. Se perder essa região, eu realmente acredito que a gente possa ter uma correção um pouco mais forte aqui, quem sabe para testar essa região dos 6.900 ali, talvez até um pouco mais, né? Talvez até um pouco mais embaixo para a gente lavar o mercado aí, as pessoas, todo mundo venderem, né? Então, eu acho que esses são os 3 pontos que eu tô de olho, tá? No curto prazo aqui, vocês têm que ver que o preço precisa segurar determinados suportes, tá bom? Deixa eu até fechar aqui. O preço precisa segurar, na minha opinião, esse suporte que ele deixou aqui nas últimas horas. Que é essa região aqui até os 7.265, tá? Perdendo essa região dos 7.265, eu acho que a gente vai ter a queda lá até a região que eu falei com vocês, entre 0,382 e 0,5 de Fibonacci, tá bom? Detalhe que o nosso ponto de controle aí do curto prazo está em 7.300, então também é importante se manter acima dos 7.300. Tranquilo? Detalhe, compras mais conservadoras aqui de day trade seriam realmente ou nas zonas de suporte aqui embaixo, com sinal de reversão, ou então com o preço conseguindo ultrapassar essa região dos 7.400, tá? Aqui acaba o VPVR, como vocês podem ver, então essa região aqui no 7.410 e tal, se consolidar aqui, é um ótimo sinal que a gente deve ir buscar os 7.800, tá? Detalhe, vamos falar um pouco sobre a armadilha que a gente teve, né? Olha só, o que acontece, investidores? A gente tá formando aqui um topo, formando um topo, né? Eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu aqui nessa região, quando a gente foi quase até os 7.500, olha só. Se a gente pegar o Tensor Chart aqui, vocês podem ver que a gente tem duas quedas expressivas no Open Interest. Uma quando a gente rompeu ali a região do 7.350 e outra quando a gente rompeu a região dos 7.400. Então a gente tem muita queda no Open Interest, esses dois topinhos aqui, olha só. E o preço começa a reverter a partir daí. Além disso, a gente pode ver que a gente tem muito mais liquidação do que a gente tinha tido em qualquer outro momento aqui dessa subidinha, né? Desde lá de baixo, olha só. Então, realmente, isso aqui é um topo local, tá? O preço ainda vai lá para testar esse topo local, rompe o topo, como vocês podem ver aqui, e faz uma armadilha. O que isso é? Isso é o famoso stop loss hunt que tanto nós falamos aí, né? Então, o preço rompe o topo para estopar todo mundo, para todos que estavam acreditando na alta do Bitcoin entrarem nesse rompimento aqui. Todo mundo compra aqui, dá liquidez para as instituições e elas mandam o preço para o outro lado, tá? Então, realmente muito claro esse topo duplo que pode levar, sim, o preço até essas regiões de suporte que eu falei, tá bom? Mas, se manter acima dos 7.300 até os 7.265, a perspectiva, ao meu ver, aqui é neutra, tá? E se não perder isso, a gente pode sim demonstrar força para romper esses 7.400 e a partir daí ensaiar novas altas. Beleza, investidores? Até porque, como vocês podem ver, a gente tem uma nuvem de Shimoku bem ali, olha só, nos 5 minutos a gente está em tendência de baixa. E se a gente conseguir demonstrar essa força e romper aqui, a gente vai estar em tendência de alta em todos os tempos gráficos a partir do 4 horas, né? 4 horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Então, realmente seria muito bom, tá? Continuando aqui, falando um pouquinho agora do Crypto Fear and Greed Index. Crypto Fear and Greed Index que até que enfim deu uma pumpada, né? Até que enfim a gente foi para 20, a gente estava aí há muitos dias nos 10, 12, né? E o preço conseguiu dar uma subida no Fear and Greed Index. Isso não é algo muito bom para o preço, né? Porque mostra que as pessoas estão ficando mais confiantes, as pessoas estão comprando mais, mais sardinha está entrando no mercado. E realmente o ideal é que a gente veja o preço continuando no extremo medo, tá? Eu não fico preocupado com esse salto aí de 8, que estava 12 foi para 20, né? Porque a gente continua em extremo medo. Se a gente começar a ficar neutro aqui, eu já vou ficar um pouquinho mais preocupado, tá? Mas olha só o que eu quero mostrar para vocês. Normalmente, quando a gente faz um topo muito importante, tipo aqui um topo importante, 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 ou então um fundo muito importante, como por exemplo, aqui era um fundo importante, aqui, olha só, batemos várias vezes, aqui, aqui. Vocês reparam que, tipicamente, quando a gente está formando esses topos importantes, o preço ele tende a ir
por determinado período para o outro lado, tá? Por exemplo, se a gente bateu aqui em 95 e foi um topo, o preço começa a cair, ele não volta e rompe esse 95 facilmente, tá? Ele tem uma queda expressiva. Por exemplo, aqui, quando bateu em 78, ele vai lá e tem uma queda expressiva. E esse foi um fundo importante. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Fear and Greed deve aumentar nos próximos dias, principalmente se o preço continuar subindo, tá? E ele aumentar é algo normal. A gente pode ter um FOMOzinho aí pré-halving, né? Que vai fazer tanto o Fear and Greed aumentar quanto o próprio preço. Porque é assim que ele funciona, tá? Ele varia entre extrema ganância ou extremo medo, tá bom? Então, eu não vejo preocupação aqui no Fear and Greed Index. E eu vejo assim que o Bitcoin tá ainda numa situação muito boa aí. Eu não vou pensar em vender meus Bitcoins, principalmente no longo prazo, né? A gente pode abrir algumas operações de short, igual fizemos aqui ontem, mas vender os Bitcoins e ficar vendido por muito tempo, eu não quero, tá? Eu acredito que a gente possa ter bons dias à frente aí, principalmente porque os mercados estão respirando também, né? A Ibovespa, o S&P, os mercados estão respirando e o Bitcoin está correlacionado positivamente com eles, tá bom? Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.